aquilo que ele recebeu também dos apóstolos e aquilo que ele também experimentou pessoalmente no momento, da sua conversão no caminho de Damasco. São Paulo teve essa experiência do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, de modo que ele transmitiu o que recebeu e aquilo que ele também experimentou, aquilo que ele viveu também. Por isso ele escreve, aos Coríntios, dizendo: transmitivos em primeiro lugar aquilo os pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, isto é, a Pedro, e depois também aos 12. E São Paulo cita uma aparição toda especial, é o único que faz referência a esta aparição de Jesus ressuscitado a 500 irmãos. E finalmente apareceu ao próprio São Paulo, que ele chama, como ele mesmo disse, apareceu a mim último, como a um abortivo. Mas ele se converteu depois, teve essa experiência do Cristo glorioso, do Cristo ressuscitado, que transformou completamente, radicalmente a sua vida e que fez dele também um dos apóstolos, que veio se somar ele ao grupo dos 12 e foi escolhido por Deus para ser apóstolo entre os pagãos, entre os gentios. Por isso Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. E que também deu a sua vida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, nesta primeira carta, então, nos resume, nos faz a síntese da nossa fé, aquilo que nós chamamos de querigma, que é o fundamental da nossa fé, isto é, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Com a sua morte, Cristo substituiu todos os sacrifícios antigos. Ele morreu, foi sepultado, portanto morreu de fato, verdadeiramente, não apenas teve uma morte espiritual, mas uma morte real, mas ressuscitou. Com a sua morte ele venceu a morte, venceu o pecado, e a sua ressurreição é a prova de que Deus Pai aceitou o seu sacrifício, de que o seu sacrifício realmente foi útil para todos nós. Ao enviar-nos o Espírito Santo, que nos torna todos filhos e filhas de Deus. E São Paulo conclui esta síntese fundamental da nossa fé, que Cristo também, depois de ressuscitado, apareceu aos 12, apareceu a Tiago, apareceu a esses 500 irmãos, finalmente apareceu ao próprio Paulo. Portanto, Cristo aos apóstolos, ele confirmou de que ele era o mesmo, aquele que caminhava com eles, aquele que conviveu com eles durante 3 anos, mas que ao morrer voltou à vida, ressuscitou, está vivo. Aquele que lhes aparece, portanto, não é uma ilusão, não é um fantasma, é o próprio Cristo vivo, ressuscitado. Esta é a nossa fé fundamental, queridos irmãos e irmãs. E nos recorda que Jesus é a imagem visível de Deus Pai entre nós. Deus é inacessível, ninguém pode vê-lo, mas Ele nos enviou o Seu Filho a nós, porque nos ama infinitamente, de modo que Jesus
é esta imagem. Filipe, quem me vê, vê o Pai. O Pai está nele e ele está no Pai. Portanto, o caminho para chegarmos ao Pai é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Cristo ressuscitado, elevado aos céus, à direita do Pai, como diz o Evangelho de hoje. Alguém, como diz o Evangelho, pedir alguma coisa ao Pai em seu nome, Ele concederá, Ele haverá de realizar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo, essa imagem visível do Pai. Filipe expressou aquele desejo profundo de todos nós, desejo de ver a Deus. Mas Deus é inacessível, mas Ele veio até nós, se fez acessível, se fez palpável, visível. Visível do Pai. Ele é o rosto divino do Pai entre nós. E ao mesmo tempo também Ele é o rosto humano de Deus entre nós e o rosto divino também de Deus entre nós. De modo que para conhecermos o Pai, aproximarmos do Pai, devemos não vemos Jesus Cristo também ressuscitado como nós vemos, as outras pessoas, mas Ele está no nosso meio, como nós rezamos quando respondemos à saudação do sacerdote. Ele está no meio de nós. Ele continua presente no nosso meio de diversas maneiras, sobretudo na Eucaristia, na sua palavra inspirada, na Sagrada Escritura. Cada vez que nos reunimos para rezar a Deus em nome de Jesus, Ele está no nosso meio, está na E esse encontro nosso com Jesus se dá através da fé, se dá através do nosso coração. Como Ele disse a Tomé, felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Tomé acreditou porque viu, porque colocou a sua mão nas chagas do ressuscitado. Nós acreditamos, embora não tenhamos visto. Acreditamos verdadeiramente na sua presença entre nós, de diversas maneiras. Do Cristo ressuscitado entre nós, nesta nossa celebração eucarística, que atualiza o seu sacrifício para nós, onde Ele também se faz comida, se faz alimento para cada um de nós. Vamos assim, unidos a Ele, procurarmos também nos unirmos a Deus nosso Pai, no Espírito Santo, esse mistério central da nossa fé, o mistério da Trindade Santa, que o próprio Jesus também nos revelou. Quero, pois, também saudar, ao concluir essas palavras, os sertanejos, aqueles artistas que se dedicam à música do nosso povo, sobretudo do nosso povo que vive na zona rural, no nosso sertão. Esse dia, portanto, deles, quero, pois, aos que aqui estão presentes, felicitar em nome de todos os presentes, aqueles que se dedicam, através da arte, através da música, a conservar também essas belas tradições do nosso povo simples, do nosso povo do mundo rural, nos alegrando a todos, expressando assim também o seu amor, especialmente a Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos continuar sentados e passamos agora para a liturgia eucarística.